diante dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue lavou de nossos pecados, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, todo-poderoso. O salve dos irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Estamos alegres e felizes por estarmos mais uma vez nessa igreja presidida pelo pastor Isaías, pastor Adalto, esse casal que a gente tem muita estima, consideração, né? São amigos de vários anos, de longas datas, né? Eu digo sem demagogia e hipocrisia. Eu sou um homem de poucos amigos, né? De poucos mesmo, mas esse casal a gente tem como amigo. E lembrando acerca de amizade, eu lembro daquela mulher do capítulo de número 15, versículo número 8, versículo 9 de Lucas. Quando ela acha a dracma que ela havia perdido, ela convoca duas classes de pessoas: as amigas e as vizinhas. Nem sempre vizinhos vão ser nossos amigos, né? Porque muitas das vezes o vizinho pode implicar por causa do muro, por causa do cachorro, por causa do barulho. Porque amigo que é amigo, irmão, ele está contigo, ele se alegra com as tuas vitórias, mas não te deixa nas tuas derrotas. Amigo, né? Como disse Salomão, há amigos mais chegados do que irmão. E eu louvo a Deus pela vida desse casal, né? Pela vida deles em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, no capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui, o irmão Filho, que está aí também presente, minha esposa, nossos filhos, como foi dito pela pastora Adalto, a gente está saindo de Barra do Corda, futuramente, brevemente, indo pastorear uma igreja, uma cidade chamada Urbano Santos, que é um ponto turístico do Maranhão, perto de Barreirinhas e Tutóia, e vamos pastorear ali. Nós somos hoje, pela misericórdia de Deus, pastores, né, pastor pela Assembleia de Deus Nação Madureira, né, no Maranhão. Capítulo de número 4, versículo 1 em diante, os irmãos encontraram, amém? Glória a Deus. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Ao quê? Para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo, a parte mais alta do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrardes e me adorardes. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. E graças a Deus. Irmãos que estão em pé, podem sentar em nome de Jesus de Nazaré. Meus amados irmãos que estão aqui essa noite, eu, nesse percurso de pregador que tenho cerca de 10 anos, eu prego desde 2015,
Na verdade, prego desde a minha conversão. Mas, a partir do ano de 2015, eu comecei a viajar pregando por alguns lugares do Maranhão e fora dele. E nesse período de ministério na área da pregação, eu aprendi que a mensagem do mensageiro, uma mensagem, ela é tão apreciada como é uma comida ao paladar. Uma mensagem, ela é tão apreciada, irmãos, pelos nossos ouvidos, do que uma comida ao paladar humano. Por quê? Porque uma mensagem, ela entra em nossos ouvidos, e nossos ouvidos são aguçados, nossos sentidos são aguçados, e nós sabemos que a comida, quando entra no paladar, nem todo tipo de comida a gente gosta, nem todo tipo de comida a gente come, mas tem umas comidas que são mais saborosas do que as outras, como por exemplo, uma carne assada, uma panelada. Nem todo mundo gosta, mas tem uns que gostam, irmão. Então a mensagem é da mesma forma. E a comida que a gente às vezes come em casa, né? E que às vezes não come em casa, mas come na casa de outra pessoa, para às vezes não fazer desfeita. Acontece. E nós vemos que em casa nós comemos o que nós queremos, mas na igreja, na casa do Senhor, o que o dono da casa quiser servir, a gente vai ter que comer, porque ele sabe a necessidade de cada um de nós. Qual é o tipo de vitamina, qual é o tipo de alimento que nós estamos necessitando para nosso alimento espiritual. Às vezes nós não podemos até não gostar do garçom, daquele que está servindo a comida, mas temos que comer a comida que é servida na casa, porque foi o dono da casa que preparou para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Às vezes a gente não pode até não gostar da maneira que o garçom serve, porque tem garçom que são os pregadores, que servem a comida que vai ser ministrada. Eles usam artifícios, uns usam tablet, outros usam folha de caderno, outros usam sermões, né, escrevidos. Isso são estratégicas, são meios, são táticas para servir o alimento. Para quem não sabe, irmão, a primeira mensagem, que foi uma mensagem de impacto, que causou um rebuliço, uma reviravolta na época, de um homem chamado Jonathan Edwards. Este homem, ele pregou um sermão chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. A história diz, no livro dos Heróis da Fé, que quando ele estava ministrando a mensagem, ele segurava um candeeiro e lia a mensagem na outra mão. Era a tática da época. E nós vemos que a história diz que os crentes viram uma visão do inferno e começaram a segurar nas colunas do templo, com medo de cair no inferno. De tão apavorante foi a mensagem. Hoje Jesus me trouxe essa noite aqui. Eu nem sabia que ia pregar, foi já convidado hoje, mas o Senhor me trouxe aqui como garçom para oferecer a comida que Ele tem para nós, a comida que Ele tem para distribuir para nós. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no capítulo 4 sobre a tentação de Jesus, o diabo, o tentador. Jesus, ele está aqui no capítulo 4, no capítulo 3, ele é batizado nas águas por João Batista, para cumprir um decreto de Deus, porque João Batista era filho de um sacerdote chamado Zacarias. Por consequentemente, João Batista era como se fosse o pastor de Jesus, irmão, e Jesus é batizado nas águas por João Batista, porque Jesus, ele permitiu
permitiu isso. Então a Bíblia diz que os céus se abrem, e veio o Espírito como forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus de Nazaré. Então Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui nós vemos ver os 3 níveis de tentação que o diabo usa contra a igreja. Os 3 níveis de tentação que o diabo ele usa para conseguir destruir, barrar a caminhada da igreja do Senhor. A Bíblia diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que é um deserto, irmão? Deserto é um lugar estéril. Deserto é um lugar de poucas possibilidades. Deserto é um lugar que há poucos recursos. Deserto é um lugar de escassez, de pouca vida. Quase nada sobrevive no deserto. Deserto é um lugar de escassez, de poucas possibilidades. E nós, assembleianos pentecostais, nós da igreja pentecostal, nós pentecostais, nós temos um jargão em dizer que deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de provação, porque a Bíblia diz que Jesus foi provado no deserto, mas deserto também pode ser um lugar de possibilidades, irmão. Pode ser um lugar aonde nós vamos ver mais e mais a manifestação de Deus, do Todo-Poderoso em nossas vidas. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada muitos personagens que passaram pelo deserto, personagens que atravessaram desertos, personagens que caminharam no deserto, personagens que eles peregrinaram no deserto, como o caso de Abraão. A Bíblia diz que Abraão viveu no deserto de Padã Arã. A Bíblia diz que Isaac permeou um deserto, Jacó da mesma forma. Então a Bíblia ela vai dar trajetos acerca de deserto. Deserto é lugar de nós sermos tentados, de provação, mas deserto pode ser também um recurso que Deus está usando para nós nos aprimorar, para nós atravessar e chegar lá na frente e dizer: eu venci esse deserto, eu passei esse deserto, o deserto que às vezes nós passamos na caminhada, não é para nos matar, mas é para nos aprimorar diante de Deus. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, atravessando, eu não sei qual é a escassez desse deserto, mas eu quero dizer para você essa noite que chegou até aqui, é nesse deserto que Deus vai te aprovar, porque deserto é o lugar da aprovação de Deus, o Todo-Poderoso. Porque o deserto é onde nós vamos ser provados para depois ser aprovados. Deus, ele vai aprovar ninguém. Escute isso. Deus nunca vai aprovar ninguém sem antes ele provar essa pessoa. E as pessoas que foram mais feridas ontem é as que mais são usadas hoje, irmão. É porque atravessaram o deserto, passaram pelo deserto da escassez. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus, ele vai para um deserto conduzido pelo Espírito. Veja que foi o Espírito que conduziu Jesus para o deserto. Não foi outra pessoa, não foi o diabo, foi o próprio Espírito. Porque tem desertos, irmão, que é o Espírito que leva, que é o Espírito que conduz, que é o Espírito que leva para nós sermos provados, para sermos aprovados. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. O deserto ele pode ser muito quente
durante o dia e muito frio durante a noite. É por isso, irmãos, que nós vemos na Bíblia, pastor Isaías, que foi no deserto que veio a maior provisão de Deus para o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus mandava uma nuvem, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Por quê? Porque de dia Deus mandava um ar-condicionado natural para ali resfriar o povo no calor do deserto. Mas para eles não morrer de frio à noite, Deus mandava a coluna de fogo. Deus está dizendo, irmão, de todas as formas eu cuido de você, de todas as formas eu cuido da tua casa, de todas as formas eu cuido da tua família, de todas as formas eu cuido de você. Então Jesus vai conduzido pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado 40 dias, 40 noites, ele teve fome. A Bíblia diz que ele teve fome. E nós vemos que aqui é a primeira investida do inimigo contra a igreja do Senhor, contra Jesus de Nazaré e contra nós, é a necessidade física. A necessidade física. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e chegando-se o tentador. Veja que o diabo, ele vem como tentador, e ele vai ali tentar Jesus no deserto. O diabo olha, vê Jesus passando os 40 dias as 40 noites sem comer, irmão, e ele percebeu, a necessidade dele é fome, a necessidade dele é pão. Ele vai aqui ser provado, tentado, e ele vai cair no laço. Aí o diabo se enganou, irmão, caiu do cavalo, porque Jesus entendeu, e nós temos que entender também, que as nossas necessidades, elas nunca devem ser maior que as nossas prioridades. A prioridade de Jesus era agradar a Deus. A prioridade de Jesus era fazer a prioridade de Jesus era fazer a vontade de Deus. As nossas necessidades nunca devem ser maiores que as nossas prioridades. Irmãos, aí tem muita gente apegando as necessidades, deixando as prioridades, deixando o reino. É uma semana profética. Irmãos, nós temos que entender uma coisa: o ano de 2025 está chegando, e como já foi dito, Jesus está voltando, Jesus está retornando para arrebatar a igreja, e nós temos que entender, as nossas necessidades nunca devem ser maiores que as nossas prioridades. A prioridade, ela tem que ser maior. A prioridade de agradar a Deus, de agradar o reino, de agradar a sua presença, de estar na sua presença, tem que ser maior. O diabo vê Jesus e ele pensa, ele vai fraquejar aqui porque ele está com fome. Mas não sabendo Satanás que Jesus tinha fome física, mas a alma estava saciada com jejum e oração. Jesus estava preparado para a batalha, irmão. Jesus estava pronto para a peleja, para a batalha com Satanás. Jesus, ele não foi desarmado para a guerra, não. Jesus, ele foi armado até os dentes, com jejum e oração. Assim nós vencemos as investidas do inimigo, com jejum e oração. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós devemos entender uma coisa, irmão: o que está faltando nos últimos dias é nós descermos mais, é nós priorizarmos mais o reino, é nós priorizarmos mais a palavra, é nós priorizarmos mais a oração, é nós descermos para que Jesus, ele seja glorificado em nossas vidas. Ninguém que vai à peleja desarmado vai para vencer, ele vai sempre para perder. Mas Jesus, ele sabia que seria tentado, e ele vai armado com jejum e oração. E nós vemos que o diabo chega: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Pega a tua maior necessidade, que é de pão. Qual era a maior necessidade de Jesus? Era pão. Mas ele tinha uma prioridade em agradar a Deus. E Jesus, escute isso, Jesus não veio para cumprir desejos malignos. Jesus não veio para cumprir propósitos malignos. Jesus não veio para obedecer às propostas do diabo, irmão. Não. Jesus, ele veio para cumprir a vontade de Deus, a vontade do Senhor.
Jesus não veio para cumprir desígnios malignos. Jesus, ele poderia, sim ou não, para provar que ele era o Filho de Deus, pegar as pedras e transformar em pão. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez, porque Jesus entendeu, e nós devemos entender também, que nós não estamos aqui, e nós não temos nada para provar para o diabo, não temos nada para provar para Satanás, ele que se lasque para lá. Nós vamos continuar servindo a Deus, nós não temos nada que provar para o diabo, para a sua coxa, irmão. Deus nos escolheu e pronto, Deus nos separou e pronto, Deus nos trouxe para a sua casa e pronto. O sangue de Jesus de Nazaré nos purifica de todo pecado. Só que está recebendo essa palavra, só quem crê. Ei, você não precisa provar nada para Satanás, você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa provar nada para ninguém. Deus te escolheu e ponto final. Deus é na tua vida e ponto final. E ponto final, assunto encerrado, irmão. Jesus, ele poderia ter transformado as pedras em pão, mas ele não fez, porque nós não precisamos provar nada. Nós não precisamos provar nada para o diabo. Então a Bíblia diz: e transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E a Bíblia diz mais na frente que ele pegou Jesus mais uma vez e colocou no alto monte. Eu entendi aqui uma coisa, que nem todo mundo que está em cima foi Deus que levantou, nem todo mundo que está em cima foi Deus que chamou, irmão. Se Jesus tivesse ficado em cima, se Jesus tivesse aceitado as propostas do diabo, se Jesus tivesse aceitado as propostas de Satanás, ele tinha ficado em cima onde o diabo colocou. Mas a Bíblia diz: e tendo o diabo deixado, Jesus volta para o deserto para ser sustentado pelos anjos. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, deserto é lugar de provisão, deserto é lugar de Deus providenciar, mandar anjos para, às vezes, servir a igreja. A Bíblia diz que Agar estava num deserto, quando estava com Ismael estava chorando. Agar pensava que seria o seu filho Ismael. Então a Bíblia diz que o anjo bradou e disse: ei mulher, não chora, eu vi o choro do menino, então pega água para tu saciar e saciar a sede do menino. Eu vou fazer dele uma grande nação também, porque ele é filho de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, o diabo coloca Jesus em cima, mas Jesus não quis ficar. Eu não vou ficar aqui coisa nenhuma, eu prefiro ficar no deserto. Eu prefiro ficar no deserto, conduzido pelo Espírito, do que ser levantado por Satanás. Irmão, tem muita gente por aí que está em cima, mas nem sempre foi Deus que colocou. Às vezes pode ter sido dízimo alto, pode ter sido bajulação, pode ter sido, às vezes, que barganhou o cargo, mas não significa que foi Deus que chamou e foi Deus que levantou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu prefiro ser como Jesus. Eu prefiro ir para o deserto conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, do que ser levantado pelos homens e pelo próprio diabo colocado em cima. Jesus preferiu o deserto, e eu prefiro o deserto do que ser levantado às vezes pelos homens. E nós vemos, irmãos, que o diabo viu que a estratégia não deu certo. Ele vê que a estratégia não deu certo. Então Jesus, ele vai pela Bíblia, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele usa o livro de Deuteronômio para vencer o diabo pela Bíblia, pela palavra. Aí tem muita gente querendo vencer, irmão, as batalhas espirituais sem a palavra. A palavra é a rema, a palavra é o norte, a palavra ela edifica, a palavra ela orienta, a palavra ela sustenta, a palavra ela guia, a palavra é pão, a palavra é água, a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Só quem gosta da palavra, só quem gosta da palavra. Jesus vence Satanás pela palavra.
E nós vemos, irmãos, que Jesus, ele usa o livro de Deuteronômio, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo entendeu. Ao diabo, eu também sei de Bíblia, eu também conheço a Bíblia, e foi querer usar a Bíblia logo com quem, pastor? Com Jesus. Se lascou todinho, se lascou, porque Jesus, irmão, é o dono da palavra, ele é o verbo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele é o fim, ele é a palavra viva. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele vai querer se meter. Eu vou pela palavra, mas antes disso, irmão, nós vemos que ele usa a palavra deturpada, mas ele usa. O diabo, ele não pode ler os teus pensamentos, mas ele é um grande psicólogo. O diabo, ele não lê a nossa mente, mas ele é um grande psicólogo. Ele vê as nossas ações, ele vê o que nós fazemos, o que nós olhamos, para onde nós estamos indo, quais são os nossos passos. Ele vê, ele é um grande psicólogo, irmão. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus artes. Ou seja, ele é astuto, ele é sagaz. Ele é sagaz, e ele usa o que ele usou com Eva no jardim. Ele tenta deturpar o que Deus disse, ele tenta argumentar o que Deus disse, porque em Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia diz que ele usa ali de artimanha para enganar a Eva dentro do jardim, irmão. Dentro do jardim, ele usa para enganar a Eva, e assim ele enganou. Aí ele usa a Bíblia. Se tu és o Filho de Deus, ele transporta para o pináculo, ou seja, para cima do mais alto lugar do templo, e diz: joga aqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que nunca tropece em alguma pedra. No capítulo 3 de Gênesis, ele usa a mesma coisa. Ele usa a mesma fonte e o mesmo argumento para derrotar a Eva dentro do jardim, porque Adão não estava perto. Porque a Bíblia diz que nós somos sacerdotes, como é o sacerdote do lar. Mas o diabo, ele é sagaz, ele viu que Eva estava só, e ali perto da árvore, ele diz assim: é verdade que Deus disse que de toda a árvore, presta bem atenção, de toda a árvore do jardim não poderás comer? Aí Eva responde: não é assim. Ela diz: certo, de toda a árvore nós podemos comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comeremos, porque Deus disse: no dia que dela comer, certamente morreremos. Mas o diabo, ele embaralha: de toda a árvore você não pode comer. Aí Eva diz: não, Deus não disse isso. Deus disse que de toda a árvore nós podemos comer, ao contrário, mas o dízimo, a árvore que está no meio do jardim, dela não poderemos comer, porque ela é de Deus, ela é do Senhor, não podemos tocar e nem olhar para ela. Aí, irmãos, como o diabo, ele é um excelente psicólogo, ele viu aquela mulher Eva olhando para a árvore já, pastor Isaías. De vez em quando Eva via lá, irmãos, se eu fosse Eva, eu nunca tinha encostado perto dessa árvore. Mas o diabo via ela olhando, e a Bíblia diz que ela vendo, perceba, vendo a árvore que era boa e agradável aos olhos, as janelas da alma, os olhos, vendo que a árvore era boa e agradável aos seus olhos, ela pega do fruto que ela disse que não era nem para olhar, ela pega do fruto, come e dá de comer ao seu marido também, irmãos. E assim a queda do homem acontece, e nós vemos que aqui o diabo quis usar a mesma artimanha. Ele embaralha o que a Bíblia diz. Ele diz: porque dará aos anjos ordem ao teu respeito, para que nunca tropece em alguma pedra. Ele usa o Salmo 91, verso 11 e verso 12. Pastor Isaías, abre para mim o Salmo 91, verso 11 e verso 12, em o nome de Jesus. Veja o que está escrito, irmão. Veja o que está escrito. Versículo 11, verso 12 do Salmo 91. Ele usa o Salmo 91 para confundir Jesus, querer confundir Jesus. O Salmo 91, verso 11 e verso 12. Olha o que o diabo tentou fazer.
Olha qual foi a artimanha dele. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Mas não tem a palavra nunca. Não tem a palavra nunca. Nunca tropeces em alguma pedra. Irmãos, não tem. Ele tentou embaralhar para confundir Jesus. Mas Jesus, irmão, é bom de Bíblia. Crente tem que ser bom de Bíblia. Crente tem que ser bom de Bíblia, irmão. Para o testemunho de Jeová não te enganar na porta da tua casa. Para que os adventistas não te enganem acerca do sábado. Irmãos, esse povo já está com a mente cauterizada. E nós vimos aqui que ele tentou embaralhar, mas não tem essa palavra nunca. Porque Jesus é aquele que nunca tropeçou mesmo. Jesus nunca tropeçou em pedra nenhuma, mas a palavra nunca não existe no Salmo. Ele tentou embaralhar para que Jesus se exaltasse e ali ele pudesse se jogar do pináculo e assim se suicidasse, e a redenção da humanidade seria um fracasso, não teria mais jeito para nós. A intenção do diabo era essa. E nós vemos que ele usa esse salmo: nunca tropece em alguma pedra. Mas Jesus não cumpriu desejos malignos, desejos diabólicos. Não. Jesus, ele sabia do que estava fazendo. Jesus sabia do que estava acontecendo naquele momento, que era só uma artimanha do diabo para querer lhe derrubar, para não ter a redenção da humanidade, e nós hoje estivéssemos aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor para todo sempre. Aí a Bíblia diz, Jesus disse, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostardes me adorar. Aqui foi um ato de desespero do Satanás. Aqui foi um ato de desespero, irmão. O diabo não via mais solução, não sabia mais o que fazer, e ele teve esse ato de desespero, dizer que tudo foi lhe entregue. O diabo é o pai da mentira, irmão. Ele estava mentindo, porque no Salmo 24, o Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, o mundo e os que neles habitam. A terra é de Deus. Deus não deu nada para Satanás, ele é o pai da mentira, e ele quis mais uma vez aqui deturpar, em dizer que alguma coisa dele, de maneira nenhuma. Jesus mais uma vez rebate a proposta do inimigo. Ele diz: sai daqui, Satanás, porque está escrito: somente a Deus adorarás e só a ele servirás. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Somente a Deus adorarás, só a ele servirás. Porque ele veio com 3 propostas, ou com 3 argumentos, ou 3 táticas de derrubar Jesus e a igreja do Senhor. Primeiro, a questão física, ele está com fome. Segundo, a questão moral, ele vai se exaltar. Eu sei, eu faço, eu posso. E a terceira, ele vai na questão espiritual, adoração. E perceba isso, escute isso, irmão. Deus, ele é flexível em todas as coisas, porque Jesus, ele se fez homem para provar o que nós passamos, para provar o que nós sentimos. Ele passou porque nós sentimos, que nós passamos. Mas tem uma coisa que Deus não abre mão, que Deus não é flexível em forma nenhuma: é a adoração a ele. Disso ele não abre mão. Deus não abre mão. Perceba que Jesus zanga, irmão. Jesus, ele zanga aqui. Ele diz: sai daqui, Satanás. Tu pode me tentar na questão física, na questão moral, mas na questão de adoração eu não aceito. Eu não aceito ser tentado. Vai de Satanás, que está escrito: só a Deus adorarás e só a ele servirás. Oh, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar. Meus amados irmãos, semana profética
algo profético. A Bíblia diz no livro de Efésios que Deus, Ele dá além daquilo que pedimos ou pensamos. E muitas das vezes, uma palavra direcionada no mundo espiritual, ao teu respeito, pode ser algo que vai destravar a tua vida espiritual, a tua vida financeira, a tua vida conjugal, vai destravar no mundo espiritual muita coisa, irmão. E às vezes um trabalho como esse é um trabalho profético, para a glória e o louvor do nome do Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa: os irmãos que compram pão na padaria, um pão, ele demora de quanto tempo para se estragar, para ficar borolento? Quem chuta aí? 3 dias. 3 dias. Irmãos, pega uma pedra para mim bem fora e traga bem aqui em nome de Jesus. Eu quero fazer aquela ilustração. Pega bem, irmão, filho, uma pedra. Traga uma pedra em nome de Jesus. A última ilustração para mim encerrar, uma pedra. O pão e a pedra. O pão, quanto tempo demora para se estragar, para ficar borolento? Ele demora 3 dias, o irmão filho disse, é a base. Mas uma pedra dessa, irmão, demora quanto tempo? Se ela não for mastigada por um trator, por uma retroescavadeira, uma pedra dessa ela demora milhões e milhões de anos. O que é que Jesus estava falando acerca dessa tentação? Jesus preferiu as pedras, porque pedra fala de algo que não é passageiro. O pão foi o homem quem fez, irmão. O pão foi o homem quem criou, mas a pedra foi ele. A pedra foi ele. Ele é a principal pedra angular. Ele é o pão da vida. A pedra, ela fala de momentos eternos. Ei, nesse ano que se inicia de 2025, não troque o passageiro pelo eterno. Não troque o passageiro pelo eterno. Não troque o temporário por aquilo que é eterno, que Deus te deu e que Deus está te dando. Em ano de 2025, Deus vai te dar pedras. Pedras que significa algo eterno, algo que vai durar. Não é algo passageiro, algo momentâneo. Deus não quer te dar algo momentâneo. Deus quer te dar algo eterno. Então não troque, não troque, não troque, não troque algo que é eterno por algo passageiro. Fique com as pedras, fique com a pedra, fique com a pedra, porque pedra fala da eternidade, pedra fala de algo que Deus fez, algo que o Senhor criou para cada um de nós. Eu me lembro que eu tenho vindo aqui no nome de Jesus. Eu falei que ia só pregar e pegar o microfone, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu quero orar por você estando no seu próprio lugar mesmo, no nome de Jesus. A cantora só cantou o mínimo, eu quero cantar mais outro. E nós vamos aproveitar para ministrar sobre a tua vida, para ministrar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus, ano de 2025. O diabo pode vir por 7 caminhos, mas por todos os 7 ele vai ter que retornar, ele vai ter que voltar para trás. Deus não te deu algo passageiro, Deus te deu algo eterno. Ei, Deus te deu algo eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Tem alguém para Jesus essa noite, alguém para reconciliar. O Senhor Jesus, Ele está dizendo essa noite: o que eu tenho para você é bem maior, o que eu tenho para você é bem melhor. Ele não aceita essa porta do diabo. O casal perdeu o Éden, Jesus venceu no deserto. O casal perdeu o Éden, mas Jesus venceu no deserto. Não é o lugar que te faz, mas você tem que fazer o lugar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Só a presença de Jesus em minha vida. Você quer adorar o Senhor essa noite? Glorifique e exalte o Senhor essa noite. Abre o seu coração, sua alma. Você vai vencer esse deserto. Você vai
Jesus Cristo é o Senhor Em atmosfera.